Piperno, começando com você que estava trabalhando nesse jogo aqui pela Jovem Pan. Nós vamos falar das questões que envolvem esse Palmeiras, também se esses resultados de hoje afetam na Libertadores. Mas a primeira pergunta você já adiantou, mas vou novamente falar sobre isso contigo. Em relação a essa decisão do Abel Ferreira de escalar um time 100% reserva hoje contra o Grêmio. Com o empate do Flamengo, essa escolha do Abel fica ainda mais controversa. É compreensível, sei que não, você já adiantou. E um outro detalhe também, Piperno. O Palmeiras, você até falou sobre isso, ganhou apenas 2 pontos dos 15 possíveis contra Mirassol, Santos, Vitória, Fluminense e Grêmio nas últimas 5 rodadas. São números horríveis para quem está brigando pelo título brasileiro, hein, Piperno? Os abelistas incorrigíveis vão dizer, se o Palmeiras ganhar a final sábado, que isso fez parte do plano, que era importante poupar o time, era uma estratégia que tinha que ser adotada nessa reta final, e eu vou ser visceralmente contra isso em todos os momentos. Eu acho que foi uma atitude covarde, uma atitude que ela não corresponde ao tamanho do Palmeiras hoje. Um time que faz esse nível de investimento e que já perdeu a Copa do Brasil lá atrás, a gente já falou sobre isso, ele tem obrigação, sim, de ter disposição para disputar as 2 competições mais importantes que um time brasileiro joga. O Palmeiras não pode, por exemplo, se queixar de tabela ruim, que, enfim, o calendário mudou e tal. Ela mudou com a anuência do Palmeiras e mudou para melhor. Até porque quem venceu o Campeonato Brasileiro vai poder jogar o tal do Intercontinental. Com o calendário original ele não poderia, porque o brasileiro se estenderia até o dia 21. Então, quando o Palmeiras aplaudiu a mudança, aí a posição foi correta. Quando o Palmeiras voltou do Mundial e pediu para adiar o jogo contra o Santos, aí o Palmeiras errou. O Palmeiras errou porque esse jogo foi encavalado agora. Então, se ele tumultuou mais essa reta final, foi por um erro de planejamento do Palmeiras lá atrás. Quando o Palmeiras abriu mão de ter o time titular contra o Vitória no primeiro turno, para ter a equipe contra o Corinthians na Copa do Brasil, foi um erro de planejamento por deixar o Campeonato Brasileiro em segundo plano. Agora, tudo isso foi somando a grotesca queda de produção do Palmeiras nessa reta final de campeonato. Um time que ganhou 2 pontos em 15. Isso é inexplicável. E, curiosamente, hoje, no primeiro tempo, foi quando o Palmeiras jogou melhor. Porque hoje o Palmeiras trocou passe. Era passe curto, tocando, e não tinha mais chuveirinho. Falei, nossa, até parece que o Palmeiras hoje reaprendeu a jogar. No segundo tempo, não. Aí aquele monte de argentino ruim, né? Giai, Aníbal Moreno. O Aníbal, veja, desde o começo é um jogador que eu critico muito, porque o Aníbal é um Alceu que fala espanhol. Ele não consegue jogar. Ele não dá 3 passes. Com a desvantagem, Fábio, que o Alceu de vez em quando batia a falta. O Aníbal não faz, ele não corre. Me fala quantos desarmes ele faz por jogo. Quase nada. Ele corre, é um cara raçudo, divide, chega junto e tal, mas ele não tem técnica nenhuma. Ele deu cabeçada contra o Corinthians, entregando a rapadura no jogo decisivo de Copa do Brasil. Ele deu um gol pro Flamengo fazendo Maracanã. Hoje, o pênalti que ele comete com o jogo 1-1 é uma coisa animalesca, é uma coisa com o jogador que não tem cérebro. O atacante do Grêmio não tinha para onde ir, porque o Benedetti chegou, mas ele naquele ímpeto e tal, vai lá e pênalti, 2-1, e aí a casa começou a cair. E no final, o Giai fez outro ainda pior. Então, agora, no caso do Giai, ele revezar com o Kelvin, ok, o Kelvin também não está tão bem, mas alguns jogadores têm assim parece que o Abel tem uma relação de paixão com eles. O Felipe Anderson é um. Como é que você vai morrer com o Felipe Anderson até o fim de um jogo como o de hoje? Então, a queda vertiginosa do Palmeiras nesse fim de campeonato, a ponto de ganhar só 2 pontos em 15 e jogando 4 partidas, pelo menos, contra times muito inferiores, ou pelo menos 3 contra times muito inferiores. Veja, o Palmeiras empatou em casa com o Vitória, Palmeiras perdeu para o Santos, Palmeiras perdeu para o Grêmio. Então, isso está muito mal explicado. O Abel diz que depois, no dia 7, ele vai falar o que houve e tal. E olha,
que ele tenha boas explicações. Porque o que a gente viu hoje dava impressão de um complô contra o Palmeiras. Porque hoje foi realmente o fim da picada, decepcionante. E já que levou os 3 titulares em cima da hora lá para Porto Alegre, esses caras tinham que ter voltado já do intervalo. O Palmeiras jogou bem o primeiro tempo e na última bola toma um gol em cobrança de lateral. O segundo gol, por sinal, nessa série ruim, que o Palmeiras toma em cobrança lateral. O primeiro foi contra o Mirassol. Então, já que esses caras foram viajar, então que joguem, que tivessem entrado no intervalo, porque naquele momento o Flamengo perdia e se o Palmeiras vence, a diferença naquele momento cairia só para 1 ponto. Então também, sobre esse aspecto, na minha avaliação, a decisão foi muito errada. É isso. Bruno Prado também com a gente para falar desse Grêmio e Palmeiras. Bruno, essa decisão do Abel, até pelo empate do Flamengo, o Palmeiras poderia ter, caso tivesse vencido, encurtado a diferença, né? Você acha que o time titular do Palmeiras faria melhor contra o Grêmio hoje, Bruno? Então, é difícil saber porque o time titular tem jogado muito mal, né? O Palmeiras, ele perde o campeonato por derrotas ali, se bem que 2 jogos foram na data FIFA, então muitos titulares não estavam, ok. Mas contra o Vitória já era um time um pouco mais forte, contra o Fluminense, o time fez jogos muito ruins, né? Então o Palmeiras, contra o Mirassol também, foi antes da data FIFA. Então o Palmeiras, ele acaba, contra o Vitória até estava desfalcado, mas tinha que vencer. O Palmeiras, ele perde o campeonato não hoje, né? Ele perde nos outros jogos. E aí eu não sei se o time titular faria melhor, porque me parece que o que o Abel aposta agora é que o time dele está fisicamente ou mentalmente num momento muito ruim e ele joga tudo no sábado, tentar uma semana recuperar o time para jogar sábado num jogo único, tentar ganhar. E na última rodada, quando o Flamengo vence e abre 4, acho que ali ele falou, dá para arriscar, porque tá quase perdido, eu vou arriscar. Tem 2 decisões que eu concordo, duas decisões que o Piperno citou, erradas do Palmeiras, que eu concordo totalmente. O adiamento do jogo do Santos, depois do Mundial, porque, assim, claro, o calendário brasileiro ele tem mais jogo do que devia ter, isso é óbvio, não tem uma solução perfeita porque o calendário, eles tentam encaixar mais jogo onde não tem data. Mas o Palmeiras, ele caiu para o Chelsea numa sexta-feira, à noite. Esse jogo com o Santos seria no outro fim de semana, no sábado ou no domingo, né? Então ele teria um pouco mais de uma semana 9 dias para fazer 9 dias, então seria melhor jogar ali, mesmo que não com o descanso ideal, veio do Mundial, viajou, ok, do que jogar na data FIFA todo desfalcado. Aí foi um pedido do Palmeiras para a CBF, ali foi um equívoco. E o outro equívoco que eu concordo totalmente com o Piperno é que é o time reserva lá em Salvador contra o Vitória, entre os jogos do Corinthians na Copa do Brasil. É mais ou menos o que o Flamengo fez ano passado contra o São Paulo no Morumbi, entre os jogos contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Times que hoje têm a força do Palmeiras e do Flamengo, e aí não é nenhum menosprezo à Copa do Brasil, é uma competição que eu gosto, inclusive, que vai ser bem legal agora, semifinal e final, mas para esses times que são os mais fortes do continente, que entram no ano para brigar por Libertadores e Brasileiro, a Copa do Brasil ela tem que ficar em terceiro plano, já que o calendário não permite que você jogue tudo com a força máxima. A Copa do Brasil tem que ficar atrás da Libertadores do Brasileiro para esses times. E o brasileiro, principalmente. Onde faz diferença você ter mais elenco, mais dinheiro, mais estrutura? No campeonato de pontos corridos. No mata-mata, o Palmeiras faz uma Libertadores até agora praticamente perfeita, pegar os resultados. Mas quase ele fica fora da final porque fez um jogo muito ruim em Quito. O mata-mata, às vezes você precisa fazer só um jogo ruim. Ou dar um pouquinho de azar. Você cai. O Atlético Mineiro, em 2021, que foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, ele sai invicto da Libertadores, contra o próprio Palmeiras, com 2 empates, ainda valia o gol fora. Foi a última vez que valeu esse critério numa Libertadores. E o Palmeiras elimina o Atlético com 2 empates. Então, assim, você jogar tudo no mata-mata, com dinheiro, com estrutura, com poder, é ruim. O Flamengo não ganha o brasileiro desde 2020 por causa disso. E vai ganhar esse ano porque levou o brasileiro a sério, colocou o brasileiro à frente da Copa do Brasil. Que se um time com dinheiro, com estrutura, joga tudo no mata-mata, ele acaba se igualando aos outros, que o mata-mata iguala as coisas. Onde o dinheiro, a estrutura vai fazer diferença é no brasileiro. Então, assim, se o Flamengo tivesse levado o brasileiro a sério todo ano, como leva esse ano, com certeza pelo menos mais 1 ou 2 títulos ele teria, entre 2021 e 2024.
como o Palmeiras teve 2 nesse período, porque são os times mais fortes, uma hora vai ganhar, uma hora não vai dar, o outro foi melhor, o Botafogo ano passado estava bem, o Atlético lá, uma hora você vai perder, mas você vai ganhar, você vai estar toda hora, você vai ser vice, terceiro vice, uma hora você vai ganhar. Então, para esses times, a Copa do Brasil, ela tem que estar em terceiro lugar. Aí falar, mas era rival, era clássico. Não faz mal. Você tem que tomar, você está trabalhando num time grande, você tem que ignorar o que tem de fora. O que fala a torcida, o que a gente fala aqui, o que fala o influenciador, você tem que ignorar, tomar as decisões, acabou. A minha decisão é que a Copa do Brasil está em terceiro plano, mas é o Corinthians. Não importa, o brasileiro está à frente. Eu vou jogar com Vitória com o time principal e vou jogar contra o Corinthians com o que der. É isso, tomar a decisão e que se dane o que falam fora. Se você perder, vão reclamar fora de qualquer jeito. Então você tem que tomar a decisão e pronto. O que falou o influenciador, o que falou a torcida, o que falou a imprensa, problema deles. Toma a decisão e acabou. E ali ficou preocupado com o clássico, a rivalidade. Tem que deixar claro, Brasileiro e Libertadores são a prioridade. O resto, Copa do Brasil, se der, vai buscar. Se não der, azar. Vamos agora falar aqui de um tema que acaba de chegar aqui, né? O Abel Ferreira, na coletiva, ele deu uma declaração que ele já tinha ensaiado, né, no jogo passado contra o Fluminense. E agora ele falou o seguinte, Flávio Piperno, abre aspas, depois do jogo contra o São Paulo, muita coisa mudou. Se aquele pênalti tivesse sido marcado para o São Paulo, nosso goleiro ia defender e íamos virar para 3-2. E não teria acontecido tudo o que aconteceu. Fecha aspas. Ele não fala aqui abertamente, mas ele está dizendo o seguinte, que depois daquele jogo a arbitragem ficou, digamos assim, condicionada a ficar com medo, né, de errar contra os rivais do Palmeiras. Mas esse discurso do Abel, vale lembrar ele, algum repórter na coletiva poderia lembrar o Abel, que depois do jogo contra o São Paulo, o Palmeiras foi beneficiado por um erro de arbitragem que foi a não expulsão do Gustavo Gomes contra o Cruzeiro, naquele lance que ele dá uma voadora na canela do Wanderson e não é expulso. Então, assim, fica esse discurso do Abel, depois de perder o Campeonato Brasileiro, para mim um discurso ridículo dentro desse cenário aí. Ele começa a terceirizar a culpa de um campeonato que ele perde. Piperno, o que você acha dessa declaração? Ridícula, porque, veja, esse é o momento, então, isso é uma estratégia para desviar o foco da discussão mais séria, que é o fato de que o Palmeiras abriu mão do campeonato, o Palmeiras tomou uma decisão errada hoje, né? Porque vinha em má fase, perdendo muitos jogos e perdendo muitos pontos, achou que não dava mais e jogou a toalha antes. E agora percebeu, alguém fala, puxa vida, mas se tivesse ganho hoje, estava vivo. Então, primeiro que se apela para isso. Segundo, no jogo de hoje o Palmeiras cometeu erros técnicos grotescos nos 2 pênaltis, quer dizer, e mais alguns lances. Então, discutindo esse negócio de arbitragem que mudou e tal, que o jogo contra o São Paulo mudou tudo, a questão dos erros técnicos e que, de certa forma, tiveram a contribuição do técnico do Palmeiras hoje, tudo isso também passa a ser algo periférico, passa a ser algo que vai ser jogado para debaixo do tapete. Não é assim. Tem que discutir, por exemplo, sabe, esse caso de amor pelo falso futebol aí do Sleep Anderson. Como é que vai manter, por exemplo, o Aníbal Moreno no time? Quer dizer, essas coisas o Palmeiras tem que discutir a sério. E vejam só, então, se o Palmeiras fez apostas em jogadores que não deram certo, isso pode acontecer com qualquer time do mundo, perfeito, né? Ninguém acerta todas. Eu acho até que o Palmeiras acertou algumas boas apostas esse ano. Mas eu acho também que quem acompanha o dia a dia do clube e o torcedor do clube tem todo o direito de também levar esse questionamento para a comissão técnica. Porque já em vários momentos o técnico do Palmeiras chamou a atenção dos jogadores, como por exemplo no jogo lá contra o Fluminense, porque, por conta do lance em que o Flaco Lopes não passou a bola. E também chamaram a atenção do Flaco Lopes porque ele estava voltando muito jogando como meia.
sem se lembrar, ou pelo menos sem fazer questão de lembrar, que o único grande lance individual do Palmeiras no jogo foi exatamente uma arrancada dele, da intermediária do Palmeiras até perto da área do Fluminense, num lance em que ele foi driblando todo mundo e exigiu uma ótima defesa do Fábio. Então, na hora de questionar esse tipo de ação de um determinado jogador, aí pode. Quando tem que se discutir a sério algumas escolhas que têm se mostrado muito equivocadas, aí vamos falar de arbitragem. Assim fica fácil. Ô, Piperno, você não fica com a impressão, não? Eu, pelo menos à distância, tenho essa leitura de que o Abel nunca foi, não é e jamais será fanzoca do Flaco Lopes, porque são tamanhas as críticas em cima de um jogador que cresceu, que evoluiu, que deu retorno, que entregou, mas a impressão que eu fico é que ele atura o Flaco, mas não gosta, não gostou e não gostará do Flaco Lopes. Esquecendo que o grande momento vivido pelo Palmeiras há cerca de um mês era por conta do binômio da combinação Vitor Roque e Flaco Lopes e Vitor Roque. Quando esses dois jogadores já começaram a descer a ladeira, o time veio junto. Veio ladeira abaixo. Então, eu fico à distância, vendo assim, eu tenho que aturar esse cara porque ele vive uma boa fase, mas não é jogador da minha confiança. Por isso eu prefiro aí o Felipe Anderson, como você falou, né? O Felipe Anderson, o Aníbal Moreno, entre outros jogadores. Então, esses jogadores, eles não são citados no momento do técnico criticar. Agora, aí que tá a Areviga. Esse ano, por exemplo, no Mundial Interclubes, o Palmeiras teve a chance de escalar um trio que, quem sabe, pudesse marcar a história. Flaco, Vitor Roque e um tal Estevão. E o Palmeiras não fez isso. Flávio Prado, e essa declaração do Abel? Piperno também falou sobre isso e, na minha visão, eu falei ridículo. Ele também falou, enfim, uma declaração que terceiriza a culpa e ele esquece dos outros erros que depois aconteceram, né? Teve o erro mais bizarro, que foi a não expulsão do Gomes contra o Cruzeiro naquela chegada no Wanderson, Flávio. Olha, é histórico no futebol brasileiro. E só um detalhe, desculpa. Claro. O Abel é um péssimo perdedor, né? Um mau perdedor há muito tempo, não é novidade nenhuma, não me surpreende. Mas é mais uma declaração ridícula do Abel Ferreira, Flávio. Então, é muito natural, né? O futebol brasileiro tem alguns períodos onde alguns dirigentes eles se sobressaem. E todo mundo tem medo desses dirigentes. Já houve o tempo do Eurico Miranda, onde o Eurico falava, todo mundo tinha medo. Já houve aqui em São Paulo o Zé Ferreira Pinto, que mandava, o presidente do Juventus, ele mandava no futebol. Então, o que ele falava, todo mundo morria de medo. Vai marcar uma falta contra o Juventus, o cara pensava 10 vezes. E o momento atual é da Leila Pereira. Ela realmente, os árbitros, porque eles não têm, eu de novo falo isso, duvido ter má fé nos árbitros, eles são ruins demais para ter má fé. Mas ele tinha um certo receio de marcar alguma coisa contra a dona Leila, sabendo que ela tem o prestígio, a força que ela tem, ela adquiriu isso, né? E houve uma sequência de favorecimentos ao Palmeiras, direto e indiretamente, às vezes prejudicando rivais, outras vezes dando Palmeiras, e realmente combinando com aquele pênalti contra o São Paulo, que foi uma coisa absurda. Aquilo foi um negócio que, extrapolou qualquer limite. E ali foi realmente um divisor de águas. Parou esse negócio de favorecimentos sequentes do Palmeiras. Então mudou, sim. A partir dali mudou, porque foi uma coisa tão absurda, foi uma coisa tão louca, né? Que a partir dali a coisa mudou. E a partir dali houve equilíbrio. O Palmeiras favorecido, o Palmeiras foi prejudicado e tal. Talvez o Abel quisesse que isso continuasse, né? Erros do tipo do jogo de São Paulo. E eu não sei, ele falou a palavra pênalti nesse jogo, porque no dia ele falou que não foi. Vamos ver. Os dois foram clamorosos. Lógico. Ele reclamou e tal, que andaram reclamando que o Giai talvez não merecesse. Não, tô falando do jogo de São Paulo. Ele falou que não foi pênalti. Naquele dia ele falou que não foi. Então, aquilo foi divisor de águas, ficou tão absurdo que os caras falaram, vocês estão com medo da dona Leila, mas, né, tá exagerado o negócio. Então, aí, a partir dali, sim, houve uma mudança de postura. Os árbitros passaram a ter menos medo de marcar contra o Palmeiras e tal. Então, a coisa mudou. O Palmeiras não precisa disso de jeito nenhum. Não tem que ficar chorando. Ô, Guilherme. O Palmeiras perdeu pelos erros do Palmeiras. Fala, Viga. A gente só precisa pontuar, na minha avaliação, um seguinte aspecto, ter um seguinte ângulo. Na minha avaliação, com todo respeito, eu admiro o Abel Ferreira, embora de vez em quando ele dê lá as suas caneladas, né? Caneladas que machucam, não com a nossa qualificação, com o nosso gabarito, mas acho que, com todo respeito ao Palmeiras, à sua torcida, ao Piperno e companhia, o Palmeiras dá uma amarelada. Afinou na reta final do Campeonato Brasileiro. Há um mês,
Esse time estava voando, Guilherme. O torcedor do Flamengo do lado de cá estava preocupado. Estava olhando, meu Deus do céu. É esse time que está na velocidade de cruzeiro que a gente vai enfrentar no dia 29, no próximo sábado, em Lima, no Peru. Vai dar ruim. Aí começaram a emergir, brotar os problemas no Flamengo. O Flamengo com dificuldade na Libertadores da América, perdendo jogadores. Aí veio a notícia que perdeu o Plata, suspenso, perdeu, entre aspas, na minha avaliação, o Pedro pro próximo sábado. Então estava todo mundo de cabelo em pé, apavorado. E vendo o seguinte, se o jogo fosse hoje, naquele momento, naquele recorte, haveria um favorito, o Palmeiras, e não o Flamengo. De lá para cá, esse Palmeiras amarelou, esse Palmeiras afinou. Como dissemos aqui, 2 pontos em 15 disputados. E não disputou contra grandes times, grandes equipes que estão ali brigando pelo Campeonato Brasileiro. Tem cabimento, Guilherme, o Palmeiras passar pelo Campeonato Brasileiro com o time que tem, com o investimento que tem, sem vencer, adoro vocês e também toda a Bahia, sem vencer o Vitória, empatou lá e empatou em São Paulo, não tem cabimento, são questões injustificáveis. É justificável perder para o Grêmio com o time titular ou com o time reserva? Eu vi o Grêmio algumas vezes, me apavora ver o time do Grêmio jogando. O Mano chegou lá para tentar dar uma ajeitada, mas com muitas limitações e muitas restrições. Então, o Palmeiras foi mal com adversários muito mais fracos. Jogando contra o top 4, lá contra o top 3, teve um desempenho pífio, ridículo. E na reta final do Campeonato Brasileiro, literalmente, com todo o respeito, amarelou e afinou. Sábado pode ser campeão. Em um jogo só, tudo pode acontecer. Até eu ganhar do gigante e perder para uma formiga. Enfim, tudo pode acontecer. Agora, na reta final do Campeonato Brasileiro, foi um Palmeiras irreconhecível. E aí, o Abel Ferreira, que gosta muito de bradar, de vociferar, tem que matar no peito e falar assim: eu errei, nós erramos, olhemos para 2026. E para você, Bruno, essa declaração do Abel Ferreira sobre a arbitragem, né, dizendo que se o destino do Palmeiras poderia ter sido diferente se o Ramon Abate-Abel tivesse marcado aquele pênalti. Eu até procurei aqui, não consegui encontrar, né, se ele chegou à conclusão de que foi pênalti ou não, né? Ele não, nessa declaração ele não fala sobre isso exatamente, talvez em algum outro ponto da entrevista, mas ele fala que a não marcação prejudicou os outros jogos do Palmeiras. Olha, em algum ponto, isso faz algum sentido porque ficou uma lupa maior nos jogos do Palmeiras, mas jogar isso na decisão do campeonato, aí é totalmente equivocado. O Palmeiras perde o campeonato porque teve uma queda de rendimento. A arbitragem, ela começou a partir daquele momento a ficar uma pressão muito grande em cima de todos eles. E eles começam a errar muito e começam a apitar com medo, não só nos jogos do Palmeiras, mas em todos. Então eu acho que a partir dali piorou muito a pressão em relação à arbitragem, começa uma guerra de bastidores e até pública, e a imprensa participa disso, não tem que participar disso, né? Mas participa também. Ali começa a dar uma piorada, mas o campeonato não é decidido por isso. O campeonato é decidido porque o Palmeiras teve uma queda grande na reta final. Algumas coisas que não são corretas, acho que aconteceram por causa daquilo. O próprio Ramon Abate-Abel, acho que ele está sendo excessivamente punido por causa de um erro grave, verdade, mas ele é um árbitro que estava sendo cotado, e é cotado ainda para apitar a Copa do Mundo de Seleções. Até perguntei sobre isso pro Porcar, ele acha que não vai mudar nada, que a FIFA não tá nem aí pro que acontece aqui. O que importa é que ele foi bem no jogo na Copa do Mundo de Clubes e ele continua muito cotado para apitar a Copa do Mundo, ou seja, ele era um dos melhores árbitros do Brasil, aí não tô nem falando de opinião, tô falando que ele era considerado pela comissão de arbitragem um dos melhores. E ele não apitou mais. Sim, o cara cometeu um erro. E aí, para mim, o mais absurdo, ele ser suspenso pelo STJD. É um absurdo. Quem tem que tirar árbitro é a comissão de arbitragem. Não é o STJD. O STJD não tem que suspender árbitro porque errou. O STJD só deve suspender árbitro se tiver uma denúncia de manipulação, de que um árbitro está se vendendo, aí é outra coisa. O que não é o caso. No caso, ele cometeu um erro de arbitragem. Se o STJD começar a julgar erro de arbitragem e suspender árbitro, é uma loucura.
Então o Ramon Abachaber está sendo punido de forma excessiva. A comissão de arbitragem tem que avaliar, você cometeu um erro grave, você vai ficar fora dos principais jogos por um tempo, que você cometeu um erro grave que não pode acontecer. Ok. Senão daqui a pouco o STJD vai suspender goleiro que tomou frango, vai suspender jogador que erra pênalti, zagueiro que entrega gol, porque ele não pode suspender erro. O cara errou feio, mas ele errou. Aí o chefe dele, a comissão de arbitragem, tem que mexer, não um tribunal. O tribunal só teria que mexer com o árbitro se tiver alguma outra denúncia, mas por erro, senão daqui a pouco eles vão suspender erro de jogador também. Aí é uma coisa muito fora do normal. É isso. Obrigado, Bruno Prado, Fábio Piper. Quer falar? 30 segundos. Só uma coisa. Do Flamengo para cá, o Palmeiras perdeu pro Flamengo, empatou com o Cruzeiro, ganhou do Santos. E aí depois vem essa sequência de 5 jogos que a gente citou. Então nós estamos falando num recorte de 8 jogos, 24 pontos disputados, em que o Palmeiras ganhou 6. Aí não é problema de arbitragem, né? Pois é.